Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Que bom que nós podemos estar juntos novamente, apesar do distanciamento social que não nos permite estarmos presencialmente juntos, conversando e discutindo e aprendendo a respeito da palavra de Deus, mas as mídias sociais nos permitem isso, que nós tenhamos esse tempo, eu entrando dentro da sua casa, o Júlio também entrando dentro da sua casa, para que a gente possa juntos compartilhar, estudar, aprender e entender aquilo que Deus tinha proposto naquele tempo histórico e neste momento atual no qual nós estamos vivendo. Nós terminamos então no domingo passado a aula de número 14, que foi a respeito do estudo de Neemias. Foi o projeto Neemias e o Júlio e eu trabalhamos juntamente com vocês durante essas 14 semanas, dando pinceladas a respeito do que aconteceu naquele período e trazendo isso para os nossos dias de hoje também. E como encerrou então esta etapa, nós conversamos, Júlio, eu e a Rita da coordenação do Ministério de Ensino, e decidimos então trabalhar o projeto Primeiro Livro de Crônicas. Então, nesta etapa agora, que é a terceira desses estudos, nós estaremos durante 14 semanas estudando junto com vocês a respeito do livro de Crônicas, Primeiro Crônicas. Muito bem, mas por que estudar Crônicas nesse momento? O Crônicas ele não está lá atrás, ele não vem muito antes de Neemias? Sim, na forma como a Bíblia foi escrita, está correto. Mas se nós formos pensar e trabalhar na ordem cronológica, os dois livros de Crônicas, eles vêm em seguida do livro de Neemias. E eu explicarei por que isto. Então nós vamos fazer nesta primeira aula uma introdução ao livro todo, a todos os capítulos de Primeiro Crônicas, né? Trabalhando com vocês historicamente, para que eu e vocês juntos possamos entender o que Deus estava falando e o que Deus quer falar para nós hoje nos nossos dias. E aí eu quero trazer então para vocês o que é a definição de crônica. Crônica é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. E aí esta palavra do grego, ela quer dizer cronos, ou seja, significa tempo. E aí eu sei que muitos de vocês, na sua maioria já ouviram falar o cronos de Deus, ou seja, o tempo, o período que Deus está fazendo ou está trabalhando. Muito bem. O objetivo então desse estudo sobre o primeiro livro de Crônicas é versar então sobre dois pontos principais. O primeiro deles é tornar conhecido de um modo muito simples e direto o texto bíblico. E no segundo ponto é trazer para mim e para você uma reflexão para a vida cristã atual, no âmbito da aplicação pessoal comparativa, dessa forma aprofundando o relacionamento meu e seu com Deus. Muito bem. Então vamos entender um pouquinho o contexto histórico, o que está acontecendo em Primeiro e Segundo Crônicas. Os livros de Primeiro e Segundo Crônicas, eles foram escritos então por volta de 450 a 400 a.C., ou seja, logo depois de Neemias. E tradicionalmente então esses dois livros, eles têm a sua autoria atribuída a Esdras, que também ajudou a escrever uma boa parte do livro de Neemias. Para quem não se recorda, Neemias era, além de sacerdote, o governador da época, e Esdras, além de sacerdote, era o escriba também, era aquele que redigia, era aquele que escrevia todas as coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Esses fatos, então, eles foram escritos depois do cativeiro babilônico. E o propósito então disso era levar o povo de Deus a reconhecer as suas raízes santas e reencontrarem a sua herança.
E aí, em falando em cativeiro babilônico, vamos só recordar que a primeira leva de judeus para a Babilônia, ela se deu no ano de 609 a.C. A segunda leva foi em 598 a.C. E aí, nesse período, nós podemos incluir Jeremias e outros tantos profetas daquela mesma época, que participaram disso. E em 598 a.C., houve o que? A prisão do rei, que era o rei Joaquim ou Jeoaquim, e o templo ele foi saqueado. E a maioria dos pertences que estavam dentro do templo foram levados então para a Babilônia. E a terceira etapa, ou seja, a terceira leva de judeus então para a Babilônia, ela se deu em 587 a.C. E nesse momento aí, nos anos de 587 e 586, houve então a destruição total do templo. E aí vem Neemias para fazer a reconstrução, tanto do templo quanto dos muros, que foi a principal tarefa deste homem. Muito bem. Nesse tempo, então, a grandeza de Israel era coisa do passado. E a única esperança do futuro era continuar sendo o povo de Deus, onde a história do passado se constituía uma lição-chave para enfrentar o futuro. E aí, estudando tanto o livro de 1º e 2º Crônicas, nós vamos ver que os símbolos mais fortes presentes nesses dois livros, que têm maior destaque, são a cidade de Jerusalém, a Arca da Aliança e o templo. E aí, no decorrer do estudo, nós vamos ver o porquê e para que esses símbolos eram mais fortes. O autor, então, de 1º Crônicas, ele se esforça em expor uma filosofia da história dos hebreus, contando essa história, trabalhando essa história, para que esse povo vivencie e entenda que no decorrer dos séculos, o que aconteceu com esses homens e mulheres de Deus. E combinado então essa filosofia com profundas afirmações teológicas, então este livro faz o quê? Ele adquire vida. E eu convido meu irmão, minha irmã, aquele que está nos assistindo, e eu vou reforçar isso no final da nossa primeira aula, é que você estude os capítulos 1 a 9, para que na segunda aula nós possamos debater, conversar e você entender profundamente aquilo que nós estamos trabalhando, aquilo que nós estamos apresentando para você. Então fica esse convite, meu irmão e minha irmã. Estude os capítulos 1 a 9 de 1º Crônicas para a próxima aula. Muito bem. E aí nós vamos entender no estudo que a situação por essa época, ela não era mais a mesma que antes do cativeiro babilônico. Nós vimos lá no livro de Neemias que esse povo estava passando por necessidade, problemas, aflições, a roubalheira era muito, Então havia todo um processo ali para destruição, tanto física quanto moral e espiritual desse povo. A monarquia que estava reinando, inaugurada na segunda metade do século XII a.C., com a proclamação de Saul como rei, havia chegado ao seu fim com a destruição de Jerusalém, como expliquei agora há pouco, no ano entre 587 e 586 a.C. E as condições de vida dos judeus, como eu já falei, não eram agora as mesmas de antes do exílio. A comunidade constituída pelos repatriados já não fazia parte de um estado independente, mas era uma nação submetida, vassala ao Império Persa. E ainda que fosse cedo, mas em termos gerais, a diferença das dominações anteriores da Assíria e da Babilônia, os governantes persas se mostraram benévolos, e a gente vai ver isso daqui a pouco, e praticaram uma política de tolerância religiosa para com os judeus. Mas também é certo que outras populações da vizinhança aos arredores, essa vizinhança geográfica,
eles se revelavam totalmente hostis contra o povo judeu. Então, naquela fase, o povo judeu era chamado a reconsiderar a sua história, a partir de um ponto de vista que lhes permitisse compreender melhor o presente e que os orientasse acerca do futuro. E é isso precisamente que o autor das crônicas oferece à comunidade pós-exílica, uma reflexão sobre o passado de Israel e uma lição de fidelidade ao nosso Deus, à sua lei e ao culto no santuário de Jerusalém. Muito bem. O primeiro livro de crônicas, então, ele apresenta um registro paralelo ao livro de 2 Samuel. Há, porém, diferenças na ênfase e na abordagem à história. Enquanto os livros de Samuel frisam as crises de liderança que levaram ao estabelecimento da dinastia de Davi, o foco em 1 Crônicas está na posição legítima dos líderes, tanto os reis como os líderes religiosos. Por este motivo, este livro então começa com um registro detalhado das genealogias das tribos de Israel, traçando então a sua linhagem desde Adão até os últimos reis da dinastia de Davi no Antigo Testamento. Apresenta também detalhes das genealogias dos levitas, a tribo encarregada com as responsabilidades do serviço no sacerdócio e nas coisas consagradas a Deus. Observamos então nesta ênfase, nas tribos de Judá e Levi, a importância de definir a autoridade concedida por Deus aos líderes de Israel nestes dois aspectos importantes, tanto no governo civil como na liderança espiritual do povo. Deus escolheu os responsáveis e deu ao povo a obrigação de respeitar a sua posição. E aí, para que a gente entenda melhor esta introdução aos livros de crônicas, nós vamos dividir esta introdução agora em 4 pontos para a gente entender melhor. A primeira delas é falando especificamente dos livros de crônicas, né? Alguns historiadores, alguns escritores, eles aconselham que os livros de crônicas sejam por onde não se deve começar a ler a Bíblia, ou seja, não se deve começar a ler a Bíblia através ou pelo livro de crônicas. Por quê? Porque esses livros trazem inúmeras listas de nomes, e aí são nomes e mais nomes. E nós vamos ver na aula seguinte que são 9 capítulos, tratando especificamente de nome em cima de nome. Para mim e para você pode não ter muita importância, meu irmão, mas existe uma razão para tudo isso, existe uma razão para esses nomes estarem aí. Cada nome, ele representa um indivíduo comum, que representa uma linhagem, que são como lembretes do mover de Deus na história, desde Adão até o tempo de Davi. Esses nomes, então, como eu já disse, podem não ter significado nenhum para mim e para você, mas para Deus tem muito significado, né? Convém então ressaltar que esses livros, né, sendo apenas um no início, e depois eles se transformaram em 2, não é uma mera repetição de eventos registrados nos livros de Samuel e nos livros de Reis, os quais foram escritos pensando no povo de Israel ainda no cativeiro, né? Muito bem, os livros de crônicas são uma espécie de reexame da história, pois foram escritos pensando naqueles que haviam retomado do cativeiro babilônico e que estão sendo desafiados a reescrever uma nova história. 1ª e 2ª Crônicas, como nós já sabemos, são livros históricos do Antigo Testamento, contidos na 3ª e última divisão do cânon bíblico hebraico. Originalmente, esses livros formaram um único volume, como eu disse agora há pouco, e eles narram então desde Adão até Ciro,
o ano de 538 a.C., dando atenção especial a Davi e aos reis subsequentes de Judá. O autor, que possivelmente, como eu já disse anteriormente, foi Esdras, exibe interesse especial pelo Templo de Jerusalém, com a sua adoração e os seus ritos. E eram normas que Deus já havia estabelecido lá no deserto, no tabernáculo, para Moisés. E é interessante que nem em 1º, nem em 2º Crônicas cita o nome de Moisés. O propósito, então, do autor é que o povo judeu adquirisse maior orgulho e respeito da sua história e de suas tradições religiosas. Sentir-se-ia mais fortalecido em uma época de renovação. E aí, por trás dessa narrativa toda, o autor descreve o reinado de Davi. Ele demonstrou a supremacia militar e os interesses religiosos desse grande rei de Israel, relatando com abundância de detalhes as coisas que Davi realizou, como se estivesse dizendo, obviamente, ao povo: é chegado o tempo de restaurar as coisas em consonância com o estilo davídico. As virtudes de Davi enfatizadas para que pudessem servir de bom exemplo, pois o livro de Crônicas foi escrito logo após o cativeiro babilônico, como nós já dissemos, e a intenção era trazer esta palavra para aqueles e aquelas repatriados e repatriadas. Por isso sua ênfase está no templo e na lei do Senhor. A história, então, ela é contada de um ponto de vista diferente de como lemos nos livros de 2 Samuel e no livro dos Reis, pois o foco exclusivo é o reino do sul, Judá, a linhagem de Davi. Vocês se recordam lá, quando Salomão e Roboão, existe então a separação, reino do norte, reino do sul. E aqui nós vamos tratar, e este livro vai tratar especificamente das questões do reino do sul, ou seja, Judá. Este livro também ele destaca que o lugar do culto ao Senhor para Davi e para aquele povo repatriado seria somente em Jerusalém. Está lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, os versículos de 6 a 8, tendo uma centralidade especial a tribo de Levi. Está também lá em 1 Crônicas, capítulo 5, 27 até o capítulo 6, versículo 66. E depois no capítulo 9, os versículos 14 até o versículo 34. Portanto, em 1 Crônicas temos ênfase no templo, 9 capítulos dedicados então aos descendentes. A vida particular de Davi, ela é omitida, e aí o rei Davi é descrito como o homem de Deus. E é interessante que por 2 vezes eu já citei a questão do nome do rei Ciro, e muitos já estudaram comigo e com o Júlio a questão dos livros, dos reis, e estudamos Isaías também. E lá no capítulo 44, versículo 28, ele trata essa questão, e é uma das poucas vezes que Deus nomeia alguém. Ele dá o nome de alguém ou para alguém. E no capítulo 44, versículo 28, a palavra de Deus diz através de Isaías: que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo será instrumento nas mãos de Deus para restaurar ao povo escolhido. Ou seja, a cidade seria reedificada, o templo seria fundado e restaurado. Isto foi uma palavra praticamente 400 anos antes, que Deus estava trazendo a respeito de um homem gentio e que ia ser usado por Deus para trabalhar a questão espiritual do povo de Deus. Muito bem. E aí nós entramos no segundo ponto, que é um esboço do livro que a gente vai trabalhar nas próximas 13 aulas.
E aí os primeiros capítulos, de 1 a 9, ele vai tratar da genealogia das tribos. Então o livro de 1 Crônicas foi escrito no contexto de uma crise de identidade, em que o povo de Deus buscava resgatar um passado vitorioso. O propósito consiste em lembrar os privilégios de ter aceitado a aliança de Deus e suas promessas, importando que as pessoas naquele momento sejam impactadas e sejam usadas como instrumento para a realização dos propósitos de Deus na vida de cada um deles. Em seguida, nós vemos os capítulos, e vamos estudar os capítulos 10 até o 29, que é propriamente a história contada. O personagem central, então, dessa história, nada mais, nada menos, eu já falei agora há pouco, é quem? O rei Davi, né? Ou seja, o herói do povo, apresentado como o rei ideal, o modelo ideal, para um tempo de restauração. Assim, a vida de Davi e a sua grandeza serve de legitimação a quem todos os reis deveriam imitar. 1 Crônicas não relata nada acerca da vida pessoal de Davi, como suas desavenças com Saul, seu adultério, o assassinato de Urias, seus dramas familiares, a rebelião de Absalão. A história de Davi, ela tem como foco a sua influência espiritual, mas sem falar no seu poder político, pois o Israel do pós-exílio tinha autoridade política dada pelo rei Ciro, como disse agora há pouco. O que lhe faltava então era o quê? A legitimação espiritual. As abordagens históricas estão interligadas aos termos teológicos do templo e a lei, que tratam da organização do culto e da afirmação do sistema sacerdotal. Tal sistema então era composto por quem? Pelos levitas, os filhos de Levi. A função deles então era servir como instrumentos na realização das promessas feitas a Davi, em cujo contexto Davi confere dignidade especial à tribo de Levi. Nós vamos ver isso então nos capítulos 15 e 23 até o 25. Muito bem. E aí, fechando esse ciclo aqui, e esta aula, destaca então o autor de 1 Crônicas que Deus ele é soberano e seu poder é ilimitado, tendo como tema e propósito relevar a soberania de Deus através da monarquia davídica. Um exemplo prático da soberania de Deus em 1 Crônicas pode ser observado em relação às nações, tendo um resumo breve sobre o reino do norte, indicando que a história não é acidental, sem propósito e que a desobediência tem a sua consequência. Nós vamos ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 25 a 26. Muito bem. Quanto ao próprio Davi, nós vemos que o mesmo prestava culto somente ao Senhor. Nós vamos ver lá no capítulo 16, versículos 7 a 36, Davi então ele introduz um cântico que em muito se assemelha aos Salmos 96 e o Salmo 105. Já no capítulo 17, os versículos 16 a 24, Davi faz uma oração reconhecendo a soberania de Deus em sua vida, que podemos ouvir o eco de 2 Samuel capítulo 7, e ainda prestou louvores ao Senhor nos capítulos 29, versículos 10 a 13. Encerrando esta introdução de hoje, como resultado desta narrativa sobre o rei Davi, o autor de 1 Crônicas conclama então ao povo para imitarem a Davi com as suas próprias palavras, indicando o próximo rei a ser exemplo de vida dedicada a Deus. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 18 a 19. Dessa forma, meus irmãos, dando uma sintetizada então, nessa introdução, nós procuramos apresentar o que a gente estará então conversando, estudando nas próximas 13 aulas.
Então, no próximo domingo, peça então com os irmãos durante a semana, estudem os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas. E no próximo domingo nós estaremos juntos. Um grande abraço, Deus fique com vocês, que vocês tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Amém? Até lá, meus irmãos e irmãs.